A parábola dos dois lobos é uma narrativa antiga indígena muito conhecida ao redor do mundo. Essa história simples, porém profunda, sobre a natureza humana, as escolhas que enfrentamos diariamente e o constante conflito entre forças opostas dentro de nós. Diz na história: conta-se que um avô estava conversando com seu neto e compartilhando uma sabedoria transmitida por gerações. E ele disse ao jovem: dentro de cada um de nós há dois lobos em constante batalha. Um é o lobo do amor, da compaixão, da bondade e da paz. O outro é o lobo do medo, da raiva, da inveja e da hostilidade. O neto, intrigado, perguntou: qual lobo vence, avô? E o ancião respondeu: aquele que você alimenta. Dentro dessa história simples, podemos perguntar: quem emerge vitorioso dessa batalha? Qual desses lobos você optaria por alimentar? E aqui vão três reflexões que serão abordadas nesse vídeo. Como a parábola dos dois lobos destaca a importância da autoconsciência na tomada de decisões diárias e no processo de transformação pessoal. Qual é a mensagem central transmitida pela história em relação às escolhas que fazemos e ao constante conflito interno entre os dois lobos? E como a narrativa dos dois lobos fornece orientações práticas para viver uma vida mais positiva e significativa? E de que maneira podemos aplicar esses ensinamentos em nosso cotidiano? A história dos dois lobos é um ensinamento para a vida toda. Ela nos convida a ponderar sobre uma questão profundamente relevante: as escolhas que fazemos ao nutrir elementos em nossas vidas. Eu sugeriria que você reservasse um momento para refletir sobre a sua realidade, considerando as suas escolhas e como você pode trilhar um caminho mais feliz e próspero para si. Essa história transmite a sabedoria dos índios e conta com a história de um ancião que ensina ao seu neto uma lição de valor imensurável, que vai guiá-lo por toda a sua existência. Após compartilhar algumas experiências de vida que o elevaram a uma das figuras mais sábias da aldeia, fornecendo orientações acerca da vida, na qual devemos fazer a seguinte reflexão: dentro de cada um de nós residem dois lobos. Estes lobos travam uma incessante batalha, um conflito intenso que nem todos possuem a habilidade de enfrentar. Dois lobos. Como isso funciona? Ainda golpeado pela inocência, cada um carrega em si dois lobos completamente distintos. Um deles é maligno e abraça as sombras que habitam o ser humano: a raiva, a inveja, o ciúme, a cobiça, o orgulho, o rancor, os temores, a mesquinhez, a culpa, o ego e a arrogância. Porém, o outro lobo é completamente o oposto. Ele representa o que há de mais nobre no indivíduo, como a benevolência, o amor, a esperança, a generosidade, a alegria, a paz, a fé e a verdade. Explica ao avô que nesse ponto, questionado pelo seu neto, em qual desses lobos era o mais forte? Quem emerge vitorioso dessa batalha? Isso, meu jovem, repousa sobre cada um de nós. Qual desses lobos você optaria por alimentar? Uma reflexão de notável importância é discernir qual lobo nutrimos. Qual lobo pode nos auxiliar a compreender por que nossas vidas seguem determinados rumos, proporcionando uma existência mais harmoniosa e significativa? O ancião prosseguiu, enfatizando que a escolha de qual lobo alimentar é um ato consciente que molda não apenas o presente, mas também o futuro das pessoas. A pequena história revela que muitas vezes o lobo que vence é aquele que escolhemos nutrir com nossas atitudes e os pensamentos cotidianos. A batalha entre esses dois lobos reflete a constante luta entre nossos aspectos negativo e positivo, entre a escuridão e a luz que coexistem dentro de nós. Ao ponderar sobre qual lobo alimentar, somos confrontados com a responsabilidade de direcionar nossa energia para o crescimento pessoal e para o bem-estar daqueles ao nosso redor. O neto, intrigado com a complexidade dessa escolha, questionou como poderia fortalecer o lobo nobre e enfraquecer o lobo maligno. O sábio respondeu que a chave reside na autoconsciência e na prática contínua de virtudes. Desenvolver a empatia, a gratidão e a compaixão são passos cruciais para nutrir o lobo nobre. A meditação e a reflexão diária sobre nossas ações proporcionam uma compreensão mais profunda de nossos impulsos internos, permitindo-nos fazer escolhas mais alinhadas com nossos valores mais elevados.
A história dos dois lobos, portanto, transcende culturas e gerações, oferecendo uma sabedoria atemporal. Ela nos lembra de que somos os guardiões de nossas próprias mentes e que as escolhas que fazemos moldam o curso de nossas vidas. Cada dia é uma oportunidade para nutrir a verdade, escolhendo o caminho da positividade, do amor e da compaixão. Na noite em que o ancião compartilhou essa história, o neto percebeu que, ao abraçar a lição transmitida, ele não apenas se tornaria o mestre da sua própria jornada, mas também contribuiria para a construção de um mundo mais luminoso, onde a dualidade dos lobos internos é transformada em um equilíbrio sábio e compassivo. Assim, a história dos dois lobos ecoa como um eco suave, incentivando cada um de nós a fazer as escolhas conscientes que alimentem a essência nobre que reside em nosso ser. Em resumo, podemos tirar algumas lições dessa história. Uma das lições são as nossas escolhas diárias. A essência da parábola reside na ideia de que nossas escolhas diárias determinam qual lobo se fortalece dentro de nós. Cada ação, pensamento e palavra alimenta um desses lobos, moldando assim a nossa personalidade e influenciando a qualidade de nossas vidas. Fala também sobre o conflito interno. A dualidade representada pelos dois lobos reflete o conflito interno que todos enfrentamos. Somos confrontados com decisões que exigem escolher entre a negatividade e a positividade, entre a escuridão e a luz. A parábola nos lembra de que esse conflito é uma parte intrínseca da experiência humana. Fala também sobre a transformação pessoal, que a mensagem é que podemos moldar ativamente quem somos. Se optarmos por alimentar o lobo do amor, da compaixão e da paz, podemos cultivar uma transformação pessoal positiva. Essa escolha ela não é estática, ela é um processo contínuo que exige autoconsciência e autodisciplina. E como aplicar isso na prática em nosso dia a dia? Podemos ter maior autoconhecimento. Refletir sobre as nossas ações diárias nos permite entender melhor qual lobo estamos alimentando. O autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança pessoal. Ela também nos ajuda a fazer escolhas conscientes. Ao enfrentar decisões, podemos pausar e considerar qual lobo estamos fortalecendo com nossa escolha. A consciência nas escolhas diárias é fundamental para direcionar a nossa energia para o crescimento positivo e também a ter mais empatia e compreensão. Reconhecer o conflito interno também nos torna mais empáticos em relação aos outros. Compreender que cada pessoa enfrenta sua própria batalha interna nos incentiva a cultivar compaixão em vez de julgamento. Concluindo, essa história dos dois lobos oferece uma visão atemporal sobre a dualidade da natureza humana. Em um mundo cheio de desafios e escolhas, essa história simples serve como um lembrete poderoso de que temos o poder de moldar a nossa própria história. Ao escolher alimentar o lobo certo, abrimos caminho para uma transformação interior que não apenas beneficia a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. A sabedoria contida nesta pequena história ecoa através do tempo, convidando-nos a refletir sobre as nossas escolhas e aspirar à nossa autenticidade e o nosso crescimento pessoal. Repleta de sentido e propósito, não é mesmo? Qual lobo você nutre? Reflita sobre isso e se você quiser receber mais lições como essa, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações que você será notificado assim que nós subirmos mais vídeos.